Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus pela vida de cada irmão da nossa classe Abraão, da nossa congregação em Alto Castro, também pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que todos tenham tido um domingo abençoado, uma noite de descanso abençoada e reparadora. Eu estou gravando esse vídeo ainda no domingo, porque eu sei que eu não terei tempo de gravá-lo para postar na segunda-feira. Nós estamos aqui para mais um devocional orientado pela nossa leitura complementar da revista Betel, da Escola Bíblica Dominical, que hoje está no livro do Gênesis, no capítulo 39, do 21 ao 23, que diz assim: O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Meus irmãos, nós estamos iniciando a nossa semana de estudos devocionais, de preparação para a lição de número 11, que tem por título Os Planos de Deus nos Sonhos de José. Nós vamos ver como Deus ele é fiel para fazer cumprir os seus propósitos, independente das adversidades e das oposições que se levanta contra os seus escolhidos. Nós temos visto que esse estudo, nós estamos no período patriarcal, vimos um pouco sobre o chamado de Abraão, que Abrão foi chamado de Ur dos Caldeus e é levado até Harã, e depois que seu pai morre, ele decide atender a esse chamado. Então ele pega Sara, que não podia gerar, e começa a peregrinar. Por isso que esse período também é chamado de nomadista, pela região de Canaã, que era ocupada por diversos povos, heteus, amorreus, jebuseus, e ele vai, filisteus, e ele vai peregrinando por aquela região. Vimos que Deus o abençoou, Deus se revelou para ele, e ele gerou a Isaac. Ele gera Ismael e a Isaac. E Isaac é o filho da promessa. Vimos que Abraão manda seu servo trazer esposa para Isaac de Harã, e assim ele traz Rebeca, com quem Isaac se casa. Isaac foi abençoado por Deus da mesma maneira que o seu pai Abraão, foi detentor das promessas e das bênçãos de seu pai. Rebeca, ela é engravida depois de muito tempo aguardando, mais especificamente 20 anos após eles terem casado. Rebeca é engravida e vai gerar a Esaú e Jacó. Então, nós vimos que Esaú, sendo primogênito, vivia a expectativa de receber as bênçãos do seu pai, mas Deus havia escolhido Jacó e já tinha revelado isso à sua mãe Rebeca. Mas, mais uma vez, Rebeca e Jacó vão se antecipar aos acontecimentos, não esperar o tempo de Deus e vão enganar Esaú e enganar a Isaac. Então, dessa maneira, Jacó consegue comprar a primogenitude de Esaú por um prato de lentilha e também consegue receber as bênçãos do seu pai, enganando a Isaac. Então, nós vimos que Jacó foi pai de príncipes. Ele é levado ele vai fugido, na verdade, do seu irmão que tentava matar. Ele vai até Harã, Padã Harã, na terra de Labão, e ali ele se apaixona por Raquel. Ele vai trabalhar 7 anos por Raquel, vai receber Léia como esposa, vai trabalhar mais 7 anos por Raquel, e quando ele recebe Raquel por esposa, Labão percebe que ele está sendo muito abençoado por Deus através da vida de Jacó e não quer deixar o moço ir embora. Então Deus vai prosperar a Jacó
nos próximos 6 anos que ele fica ali trabalhando com Labão. Nós vimos que Raquel, ela não podia gerar, né? Então, na descendência dos 12 filhos de Jacó, que vão ser as 12 tribos de Israel, nós vemos que Leia vai gerar Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Zilpa vai gerar Gade, Aser. Raquel vai gerar José e Benjamim. E Bila vai gerar Dan e Naphtali. Então, nessa briga entre Leia e Raquel, elas acabam envolvendo as suas amas para que se deitasse com Jacó, para poder gerar, né? E com isso, são gerados 12 filhos homens, né? Porque ainda tem Diná, que foi uma filha que Jacó teve. Então são gerados 12 filhos homens que vão formar as 12 tribos de Israel. Então, na lição do próximo domingo, nós vamos ver que, por José ser o primogênito da mulher que Jacó amava, ele vai desenvolver um carinho especial por José. E mais uma vez nós vamos ver que essa confusão de se antecipar ao tempo de Deus, né? Não respeitar o tempo de cumprimento dos propósitos de Deus na nossa vida, vai gerar confusão familiar, né? Nós vimos que Abraão viveu esse transtorno quando se antecipou, deitando com Agar, gerando Ismael, né? Houve conflito entre Sara e Agar, a ponto de ter que mandar o menino embora com Agar. Agar antes tentou ir embora também, uma confusão. Também com Jacó, né? Rebeca tentando se envolver, antecipar, né? Fazer com que os propósitos de Deus se cumprissem. Ela vai fazer com que haja uma desavença tremenda entre os seus 2 filhos, Esaú e Jacó, e também uma mentira para o seu pai, né? Que era o patriarca, né? Isaac, né? Para abençoar a Jacó, fazendo que depois Jacó tenha que fugir da sua casa. Vimos também que Jacó, ele se apaixona por Raquel, ele não se submete ao propósito de Deus, né? Ele age por vista. Quando ele chega à entrada de Harã, no poço, ele vê Raquel trazendo as suas ovelhas e se encanta por ela e vai lá e tira a pedra do poço, tenta, né, conquistá-la, né? Não submeteu à vontade de Deus. E com isso, Leia vai acabar gerando a Judá, que está na árvore genealógica do Messias, e Jacó vai fazer de tudo por Raquel, né? E esse amor por Raquel vai refletir no carinho que ele tinha por José, que vai trazer também conflito dentro do seu lar. Então, o comentarista, ele vai trazer nesses primeiros tópicos a ideia de que amor não se confunde com afinidade, né? Um pai, uma mãe, ele ama todos os seus filhos, mas é comum, é natural que tenha afinidade por algum dos seus filhos. E aí os pais precisam tomar cuidado para que isso não venha gerar problema no relacionamento dos seus filhos. Então, Jacó vai dar uma túnica, né, de mangas compridas para José, confirmando assim, né, uma veste, como a gente chama de vestes reais, né, confirmando assim a sua escolha, né, o seu carinho especial por José. E os irmãos vão ficar com ciúme. Para piorar a situação, José tem sonhos, Deus dá sonhos a José. E José vai revelar esses sonhos a seus irmãos. Ele sonha que os 11 feixes dos seus irmãos, né, se dobram diante do feixe dele que estava em pé. E também que a lua, o sol, a lua e 11 estrelas também se prostrava diante dele. Então isso vai gerar um ciúme e
e uma inveja maléfica, né, diabólica contra José. E num determinado dia, Jacó manda que José vá até os seus irmãos que apacentavam o seu rebanho em Siquém. E é interessante que Jacó achava que seus filhos estavam em Siquém, mas na verdade já estavam em Dotã, né? Então Jacó vai lá, acaba achando eles em Dotã e eles armam, né, para poder matar a José. Acabam não matando, mas vende José para uma caravana ismaelita que passava pelo local. Interessante é que os irmãos de José vão usar de artifício semelhante ao que Jacó utilizou para enganar Isaac. Então Jacó vai ser enganado pelos seus filhos com uma artimanha semelhante a que ele usou para enganar o seu pai, né? Porque quando Jacó foi apresentado diante de Isaac para receber a bênção, ele veste a roupa de Esaú, coloca sobre ele peles de dois bodes, né? Porque Esaú era peludo, para enganar a seu pai. E da mesma maneira aqueles meninos vão fazer, vão pegar as vestes de José, vão matar os bodes para sujar de sangue e enganar Jacó, dizendo que o seu filho havia sido devorado pelas feras selvagens, né? E assim, José vai parar na casa de Potifar, no Egito. Ali, Deus vai honrar a José, né? Ele vai ser muito abençoado, vai gerenciar a casa de Potifar, que era comandante da guarda de Faraó, né? Até que a mulher de Potifar tenta seduzi-lo, né, ao ponto de armar uma cilada para José e ele vai parar na prisão. Eu estou fazendo esse resumo porque a história de José, na verdade, ela vai começar no capítulo 37. Né? Vai começar no capítulo 37. No capítulo 38, é feita uma intromissão, né, da história de Judá e Tamar, que é justamente para introduzir a descendência messiânica, né, no final da história de Jacó. E depois, no 39, ele retoma a história de José já no Egito, na casa de Potifar. Então, esse resumo é para a gente ganhar esses 2 capítulos que não são trazidos aqui nos nossos devocionais, para que a gente possa compreender melhor. Então, no devocional de hoje, nós vemos que, estando na prisão, Deus vai abençoar a José, né? É interessante que, no rápido resumo que nós fizemos aqui, é possível perceber que muitas dificuldades, muitos empecilhos, muitos impedimentos tentam convencer José justamente do oposto do que ele tinha sonhado. Se ele sonhava que iriam se submeter a ele, na verdade ele que se vê se submetendo a seus irmãos, sendo lançado na cova, né, sendo vendido como escravo, né? E se ele pensava em ser próspero, agora ele se vê na prisão. Mas quando o servo do Senhor está debaixo dos desígnios do propósito de Deus, até na prisão ele é abençoado. Aleluia! Porque o texto que nós lemos diz que o carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, meus irmãos, que Deus venha fazer prosperar os nossos projetos. Tem um provérbio que eu gosto muito, que diz, né, que o cavalo nós preparamos para a guerra, mas a vitória, ela vem do Senhor. É o Senhor que faz prosperar os nossos projetos. Às vezes a gente tem muitos projetos, mas é necessário submetê-los todos diante da presença do Senhor, desde os pequenos até os grandes. Então que Deus faça prosperar o seu dia de trabalho, que Deus faça prosperar
aqueles problemas que você for resolver na rua no dia de hoje, porque é o Senhor que nos faz ser prósperos em nossas jornadas. Então, que esse devocional traga alegria ao seu dia, que esse devocional traga vida ao seu dia, traga fortalecimento à sua fé, que Deus venha falar melhor aos nossos corações, que essa semana seja uma semana de muito aprendizado, que venha edificar a nossa vida no nome de Jesus. Tenha um dia abençoado, um dia de bênção e de vitória, no nome de Jesus. Fique com Deus.